A Bíblia, a Palavra de Deus, este livro aqui, já foi atacado sistematicamente durante toda a história. O inimigo sempre odiou a Palavra de Deus e sempre quis tirá-la de circulação, sempre quis fazer com que as pessoas não tivessem acesso à Palavra de Deus. Eu sou o Fernando Pinheiro, você está no canal Cidadão Celestial e hoje é o primeiro episódio da nossa série Crenças Populares. Curta, comente e se inscreva. E vamos para o nosso estudo de hoje. Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, mais uma vez sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Como eu falei agora na introdução, nós estamos iniciando hoje o primeiro episódio da nossa série Crenças Populares, baseado neste livro aqui, escrito pelo teólogo Samuele Bacchiocchi, um teólogo italiano adventista do sétimo dia. E aqui ele diz na capa o que as pessoas acreditam que a Bíblia realmente diz. Então essa série ela estará dividida em 8 capítulos, e o primeiro capítulo de hoje é mais uma introdução, são a Bíblia sob ataque, ou ataques históricos contra a Bíblia. Meus amigos, a palavra de Deus durante toda a história da humanidade, ela vem sendo alvo constante de ataques de todas as partes, de todas as pessoas, de todas as demais religiões e até mesmo de religiões cristãs. Hoje em dia é comum você ver pessoas vindo à mídia, inclusive pastores, até pessoas que se dizem pastores, se dizem teólogos, e lançando dúvidas sobre a palavra de Deus, ou dizendo que a palavra de Deus tem que ser reescrita ou tem que ser atualizada. Recentemente nós tivemos a apresentadora Xuxa Meneghel, falando a respeito disso, né? Ela postou ali um Twitter dizendo que a Bíblia estava na hora de ser reescrita. Outras pessoas também da mídia, influentes, como a cantora Anitta, dizendo que expressões como temer a Deus são expressões assim fortes, pesadas, dando a entender de repente que isso deveria ser atualizado, deveria ser reescrito. Nós tivemos também o caso de um outro influencer muito famoso chamado Felipe Neto, chamando a Bíblia de porcaria, né, o livro de Levítico, porque ele estava ali fazendo algumas críticas contra pessoas que dizem que o homossexualismo é pecado. E o Antigo Testamento, mais especificamente o livro de Levítico, ele condena o homossexualismo. Então, essa parte da Bíblia ele descartou e disse que era porcaria. Bom, mas isso não é novidade, né? Não é de agora que isso vem acontecendo. Quando a gente vai para o livro de Apocalipse, no capítulo 11, nós temos o relato ali de 2 testemunhas mártires. No verso 3 está escrito o seguinte: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Algumas pessoas interpretam essas 2 testemunhas aqui como sendo Moisés e Elias, que iriam aparecer no tempo do fim e iria profetizar. Outros dizem que serão outros profetas, nos quais ninguém sabe os nomes, e que também apareceriam no tempo do fim. Mas como é que nós podemos entender esse texto? Primeiro, esse período de 1260 dias, ele aparece outras 5 vezes na palavra de Deus. São 4, né, no Apocalipse e 2 vezes no livro de Daniel. Então são 6 no total. Nós entendemos que essas 2 testemunhas aqui referem-se exatamente à Bíblia, a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. Quando a gente continua o relato do Apocalipse 11, no verso 4, está escrito: são essas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então a palavra de Deus ela tem esse poder.
Foi através da palavra de Deus que Moisés profetizou e realizou aqueles sinais miraculosos no Egito, transformando a água em sangue. Foi através também da palavra de Deus que o profeta Elias profetizou e não choveu durante o período em que ele profetizou. É a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, que tem esse poder, né, de transformar aí as coisas que acontecem no mundo e principalmente o coração humano. Então é por isso que o inimigo ele tem tanto ódio da palavra de Deus e ele usa pessoas para atacar, para lançar descrédito à palavra de Deus, para dizer que a palavra de Deus ela deve ser reinterpretada, ela deve ser reescrita. Sabe, tem uma frase de Martinho Lutero que diz assim, que a Bíblia ela não é antiga nem moderna, a Bíblia é eterna. E é exatamente isso que nós devemos compreender a palavra de Deus. Não somos nós que temos que mudar a Bíblia, e sim a Bíblia que deve entrar no nosso coração e na nossa mente e mudar os nossos atos pecaminosos. Esse período de 1260 dias aqui, que está mencionado no verso 3, no capítulo 11 de Apocalipse, foi o período de 1260 anos em que a Igreja Romana reinou suprema pela liderança do Papa, e durante esse período a Bíblia ela foi tirada do povo. As pessoas que estudavam a Bíblia, que professavam seguir as práticas e as doutrinas da palavra de Deus, eram sistematicamente perseguidas. Mas isso já vem muito antes até desse período de supremacia papal, que foi do ano de 538 até o ano de 1798. Aqui o livro Crenças Populares, na página 13, ele disse que imperadores romanos tentaram destruir a Bíblia. Está escrito o seguinte: durante os 3 primeiros séculos, alguns imperadores romanos tentaram eliminar o cristianismo destruindo a Bíblia. Em 22 de fevereiro de 303, depois de Cristo, o imperador Diocleciano decretou que todo exemplar da Bíblia fosse entregue à polícia romana para ser queimado. Milhares de originais bíblicos valiosos foram destruídos em praça pública. Muitos cristãos perderam a vida por se recusar a entregar os seus pergaminhos sagrados. E ele continua aqui o relato dizendo que a Bíblia foi banida nos países muçulmanos também. Ainda na página 13 diz o seguinte: com o advento do islamismo no século XIX, países muçulmanos fundamentalistas começaram a banir a Bíblia sistematicamente. Até os dias de hoje, a distribuição de Bíblias é proibida em países muçulmanos. É incontável o número de cristãos que perderam a vida por tentar distribuir a Bíblia ou partilhar os seus ensinos com muçulmanos receptivos. Durante a Idade Média, como eu disse para vocês, que corresponde a esse período de 1260 dias, você sabe que em profecia nós convertemos dias em anos. Então, sempre que a Bíblia mostra períodos de dias em profecia, nós convertemos em ano. Então, esse período de 1260 dias, na verdade, são 1260 anos, que corresponde do ano 538 até o ano de 1798, quando a Igreja Romana ela reinou suprema na Europa medieval. E aqui na página 14 do livro Crenças Populares disse assim, que foram muitas as tentativas católicas de impedir a leitura da Bíblia. No passado, a Igreja Católica se opôs à tradução da Bíblia para a língua comum do povo e sua distribuição entre os leigos. O direito de ler e ensinar a Bíblia era reservado somente ao clero. Tem uma outra parte aqui que eu queria chamar a sua atenção, que diz que um dos papas ali na Idade Média chamou as sociedades bíblicas e as Bíblias de livros pestilentos. Olha só o que está escrito aqui. Ao chamar as Bíblias distribuídas pelas sociedades bíblicas de livros pestilentos, que deviam ser tratados pelos católicos fiéis com absoluto horror, o Papa Pio IV expressa claramente a posição histórica do catolicismo em condenar a leitura da Bíblia pelo povo leigo. O motivo é que a leitura da Bíblia tem levado inúmeros católicos a descobrir que as crenças fundamentais do catolicismo se baseiam em tradições eclesiásticas e não na autoridade bíblica. Então é óbvio que
todo aquele cristão, se for católico ou de qualquer outra denominação religiosa, começar a estudar este livro, ele vai começar a questionar muitas das suas doutrinas. Isso aconteceu comigo. Eu era católico, só que eu nunca tive a oportunidade de estudar a palavra de Deus de forma sistemática. Pois quando eu comecei a estudar este livro, eu coloquei em dúvida muitas das doutrinas que eu seguia, como por exemplo a adoração aos santos. A Bíblia ela proíbe, a Bíblia é categórica em proibir a adoração a imagens. Então você acaba ficando num conflito muito grande. Ou você fica com a palavra de Deus, ou você fica com aquilo que os seus líderes religiosos ensinam para você que estão contrário ao testemunho das Escrituras. Muitos povos durante a Idade Média foram perseguidos por tentarem distribuir a Bíblia, por tentar preservar a palavra de Deus. Um desses povos são os chamados valdenses, que viveram ali nos Alpes italianos, e eles foram perseguidos por distribuir a Bíblia. Aqui no livro Crenças Populares, ainda na página 15, diz o seguinte a respeito dos valdenses. Durante séculos, os valdenses enfrentaram perseguição física, civil e econômica, promovidas pela Casa Católica de Saboia, sob a acusação de traduzir e distribuir porções da Bíblia. O massacre mais cruel de valdenses inocentes ocorreu nos vales do Piemonte italiano, no ano de 1655. Então houve um massacre ali. Muitos dos valdenses foram mortos porque eles estudavam a palavra de Deus, colocavam em prática isso em suas vidas e distribuíam a palavra de Deus para que outras pessoas pudessem ter acesso à verdade também. Então, vários outros foram perseguidos também durante esse período de 1260 anos, em que a Bíblia, como diz aqui o texto, né? Aí você entende por que no verso 3 está dizendo que elas profetizariam vestidas de pano de saco. Aqueles que buscavam viver a sua vida de acordo com a palavra de Deus e também passar a palavra de Deus adiante, eram perseguidos e muitos deles eram mortos. Por isso que o texto diz que eles profetizariam vestidos de pano de saco. O pano de saco na Bíblia significa contrição, significa tristeza, significa um período realmente de angústia, de aflição. Um desses que tentou, a todo custo, distribuir a Bíblia e passar a palavra de Deus adiante foi um reformador inglês chamado Wycliffe. Esse reformador, ele escreveu a primeira Bíblia inglesa manuscrita, conhecida como Bíblia de Wycliffe, e ele sofreu forte oposição de clérigos ingleses e do próprio Papa. Então, ele chegou a ser excomungado da igreja, e anos depois que ele morreu de causas naturais, o Papa tentou matá-lo de todos os jeitos, mas não conseguiu. Ele acabou morrendo de causas naturais, com 55 anos de idade, e ele foi sepultado em sua igreja em Lutterworth, na Inglaterra, em cuja parede há uma placa que se lê que a Bíblia de Wycliffe atraiu sobre ele o ódio amargo de todos quantos mercantilizavam a crueldade e a ignorância popular. Só que os escritos de Wycliffe, a Bíblia que ele traduziu para o inglês, ela se espalhou por toda a Inglaterra. E isso levou ao ódio do pontífice romano, que está dizendo o seguinte, que o Papa ele ficou tão furioso com a oposição feita por Wycliffe à igreja organizada e com a sua tradução da Bíblia para o inglês, que 44 anos após a morte do reformador, no Concílio de Constança, ordenou que os ossos de Wycliffe fossem exumados, queimados, reduzidos ao pó e lançados ao rio. Veja só como as pessoas, aqueles fiéis que buscavam passar a palavra de Deus avante durante esse período de 1260 anos, como essas pessoas tinham atraído o ódio da igreja romana contra elas. E esse reformador Wycliffe, veja só que fato curioso, depois de vários anos, várias décadas ali que ele tinha morrido, o Papa simplesmente exumou os seus ossos, queimou os seus ossos, lançou a pó e os jogou no rio ali, em um rio na Inglaterra. Seguindo aqui,
A Bíblia ela sofreu também ataques de países comunistas, né? Nos últimos tempos, aqui na página 18 do livro Crenças Populares, diz o seguinte: os governos comunistas tentaram desacreditar a Bíblia e impedir a distribuição dela em seus países. Serviram-se de medidas tanto ideológicas quanto legais. Do ponto de vista ideológico, ensinaram às pessoas que a Bíblia era um livro cheio de fábulas e superstições, e que deveria ser rejeitado pela mente esclarecida dos comunistas. Do ponto de vista legal, detiveram e aprisionaram todos os que tentaram contrabandear Bíblias para os países denominados por esse regime. Interessante isso, né? Que de um lado eles atacavam a Bíblia dizendo que a Bíblia era um livro cheio de fábulas e que as pessoas não deveriam levar a sério o que estava escrito ali. E se caso as pessoas mesmo assim insistissem em seguir a Bíblia, em estudar a Bíblia, em distribuir a palavra de Deus, aí eles sofriam perseguição civil, sofriam perseguição legal e, obviamente, muitos deles acabaram sendo mortos por esses regimes comunistas. Pois é, meus amigos, a palavra de Deus é um livro realmente que durante toda a história atraiu muito ódio de muitas pessoas, de muitos governos. Você pode ter certeza que não existe na história da humanidade nenhum livro tão odiado e tão perseguido quanto a palavra de Deus. É a história interessante de um filósofo francês chamado Voltaire. Ele surgiu ali no período da Revolução Francesa, né? E ele foi uma das pessoas também que atacou bastante a palavra de Deus. Ele disse uma coisa interessante, que num período de mais ou menos 100 anos, é como se ele estivesse profetizando isso, né? Num período mais ou menos de 100 anos, a palavra de Deus seria esquecida e o cristianismo desapareceria, porque ele estava vislumbrando ali o surgimento da Era da Razão. E a Era da Razão iria simplesmente lançar por terra a palavra de Deus, os milagres da Bíblia seriam, enfim, encarados verdadeiramente como fábulas e ninguém mais levaria a sério essa religião. Aqui no livro Crenças Populares, na página 19, diz o seguinte, que Voltaire, que morreu no ano de 1778, predisse que dentro de no máximo 100 anos o cristianismo estaria extinto. Em vez disso, por ironia da história, 20 anos após a sua morte, a Sociedade Bíblica de Genebra passou a usar a casa dele como gráfica para impressão e publicação da Bíblia. Nenhum outro livro na história foi tão odiado, queimado e proibido. No entanto, ainda sobrevive, alcançando quase todas as pessoas do mundo, com as suas quase 2.000 traduções. Seus princípios continuam a servir como fundamento moral de muitas sociedades. Interessante, este homem que disse que o cristianismo estaria acabado dentro de um período de no máximo 100 anos, depois da sua morte a casa dele passou a servir como um centro de distribuição de Bíblias. Existe uma outra frase que diz assim que a Bíblia é uma bigorna que tem gasto muitos martelos. As pessoas elas tentam de todo jeito descredibilizar a Bíblia, tentam destruir a Bíblia, tentam lançar as suas verdades por terra. Só que a Bíblia, como disse Martinho Lutero, né, ela é eterna. Por quê? A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que sustenta tudo, é que sustenta o nosso planeta, é que sustenta a nossa vida, é que sustenta o universo. Não tem como você ir contra isso. Aqui no capítulo 11, no verso 12, disse que as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu dizendo: subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. É exatamente isso, meus amigos, que tem acontecido ao longo da história e vai continuar acontecendo. Por mais que o inimigo ele tente destruir a palavra de Deus, por mais que ele tente tirar a palavra de Deus das pessoas, Deus não vai permitir que isso aconteça. Hoje, nós vivemos num país onde temos ainda relativa liberdade. Muitos de nós temos Bíblias aos montes em casa, só que às vezes a gente não dá valor. Muitos de nós temos a oportunidade de frequentar uma igreja, temos liberdade religiosa para isso, temos a oportunidade de assistir um vídeo como esse, buscar aprofundar mais o nosso conhecimento da palavra de Deus,
mas muitas vezes a gente deixa isso de lado por entretenimentos fúteis. A gente troca o estudo da palavra de Deus por qualquer outra coisa banal que não vai nos preencher verdadeiramente. Então, meus amigos, o nosso objetivo aqui neste canal não é outro senão incentivar você a ler mais a palavra de Deus, a estudar mais a Bíblia e dar valor, sabe, por todas aquelas pessoas que deram literalmente a sua vida e o seu sangue para que esse livro esteja nas suas mãos hoje. Então não desperdice essa oportunidade. Busque mais a Deus e busque mais estudar a palavra, colocar em prática na sua vida e também passar adiante para que outras pessoas sejam transformadas também por este livro maravilhoso que é a palavra de Deus. Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de curtir e compartilhar este vídeo e também fique atento e acompanhe os próximos episódios da nossa série Crenças Populares. O próximo episódio nós iremos estudar sobre a imortalidade da alma. Um forte abraço e que Deus abençoe você.